Ainda posso sentir o cheiro de cordeiro assado e vinho fresco. Ainda escuto as risadas e a música daquela noite. E sim, ainda sinto aquela dor aguda no peito quando vi meu pai colocando o anel da família no dedo do meu irmão mais novo. Meu nome é Mateus. Na parábola sou conhecido simplesmente como o filho mais velho, ou o irmão fiel. Mas eu também tenho uma história. Uma que meu irmão nunca te contou. Uma que nem mesmo meu pai compreendeu completamente. 20 anos se passaram desde o retorno do meu irmão Lucas. 20 anos em que aprendi, cresci e entendi o que realmente significam o amor e o perdão. Mas chegar até aqui não foi fácil. E talvez, se eu te contar minha história, você entenderá melhor o que significa viver sob a sombra da misericórdia. Nasci durante o 3º censo do imperador Augusto. Fui o primeiro filho de Gabriel, um agricultor respeitado com vastas terras nos limites da Galileia. Minha mãe morreu ao me trazer ao mundo. Meu pai não se casou novamente até 4 anos depois, quando nasceu Lucas, meu irmão mais novo. Desde pequeno, compreendi a responsabilidade que vinha com minha posição. Eu era o herdeiro. Era quem deveria continuar com o nome da família, aprender o negócio do meu pai, cuidar da propriedade. Aos 7 anos, quando outras crianças ainda brincavam nas ruas empoeiradas, eu já estava aprendendo a ler pergaminhos com contratos e a contar ovelhas. Meu pai era um bom homem, justo, generoso, respeitado na comunidade. Ele acordava antes de todos e era o último a se deitar. Suas mãos, endurecidas pelo trabalho, pareciam saber exatamente quando uma videira precisava de mais água ou quando uma ovelha estava doente. Eu o admirava profundamente e tudo o que queria era ser como ele. Lucas, meu irmão, era diferente. Criado por sua madrasta, que o mimava e superprotegia, era uma criança bonita, carismática, mas instável. Enquanto eu passava horas ao lado do meu pai, aprendendo como contar a colheita e negociar com os mercadores, Lucas corria pelas colinas, inventava histórias, encantava as moças da aldeia com seu sorriso brilhante. Todos amavam Lucas. Era impossível não fazê-lo. Até mesmo eu, que frequentemente sentia o peso da comparação, não conseguia evitar rir das suas piadas ou ser levado pelo seu entusiasmo contagiante. Mas à medida que crescíamos, as diferenças entre nós se tornavam mais evidentes, mais problemáticas. Aos 16 anos, eu já administrava parte dos negócios do meu pai. Na mesma idade, Lucas era conhecido por suas noites de bebedeira nas tavernas da aldeia e suas aventuras com as filhas dos mercadores que passavam pela região. Arthur, que você não o disciplina? Perguntei um dia ao meu pai, depois que Lucas chegou em casa ao amanhecer, cheirando a vinho e perfume de mulher. Por que você permite que ele envergonhe nosso nome familiar? Meu pai suspirou, com os olhos cansados, mas cheios de um amor que eu não entendia naquele momento. O coração de Lucas é como um cavalo selvagem, Mateus. Se você tentar cercá-lo demais, ele se rebelará ainda mais. Precisamos dar-lhe tempo para encontrar seu caminho. Eu não concordava, mas não disse nada. Continuei trabalhando, sendo o filho perfeito, esperando que algum dia meu irmão aprendesse a responsabilidade, ou que meu pai finalmente visse a diferença entre nós. Mas as coisas não melhoraram. Aos 20 anos, eu já estava noivo de Isabel, filha de um homem respeitável da aldeia. Estávamos planejando nosso casamento, nosso futuro, a casa que construiríamos na propriedade do meu pai. Minha vida estava claramente traçada, como um caminho bem trilhado que levava a um futuro seguro. Lucas, aos 16 anos, tinha se tornado ainda mais rebelde, mais inquieto. As aventuras na aldeia já não o satisfaziam. Sempre falava das grandes cidades, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Roma, da vida glamourosa que imaginava lá, da liberdade que sonhava. E então, uma noite, aconteceu.
Nossa família estava jantando junta. Meu pai, Lucas, eu e Isabel, minha noiva. Falávamos sobre a colheita de azeitonas que prometia ser abundante, sobre os preparativos para nosso casamento. Lucas estava incomumente calado. Depois, de repente, colocou seu copo sobre a mesa e disse: "Pai, quero minha parte da herança, agora." O copo de Isabel caiu de sua mão, quebrando-se no chão. Fiquei mudo de espanto e raiva. O que meu irmão estava dizendo era impensável. Pedir a herança antes da morte do pai era como dizer: "Para mim, você já está morto." Esperava que meu pai o repreendesse, que finalmente o disciplinasse. Em vez disso, vi como seus olhos se enchiam de uma profunda tristeza. Permaneceu em silêncio por muito tempo, olhando para seu filho mais novo como se tentasse memorizar cada traço de seu rosto. Então, para meu espanto, simplesmente disse: "Está bem, filho, dividirei a propriedade entre você e seu irmão." Não podia acreditar. Queria protestar, lembrar ao meu pai todas as vezes que Lucas nos decepcionou, todas as responsabilidades que eu carregava enquanto meu irmão desperdiçava seu tempo e talentos. Mas algo na expressão do meu pai me deteve. Havia dor ali, mas também aceitação, uma compreensão que me superava. Nos dias seguintes, meu pai vendeu parte das terras e ovelhas para dar a Lucas sua parte da herança em moedas. Eu recebi as escrituras do resto da propriedade, embora meu pai continuasse a administrá-la enquanto vivesse. Lucas estava exultante. Comprou roupas novas, um cavalo fino e começou a fazer planos para sua viagem ao país distante do qual sempre falava. Eu o ouvi falando com seus amigos sobre os prazeres que o esperavam, sobre a vida que finalmente viveria, sem as regras e limitações da família. Lembro-me daquela última manhã. Meu pai acordou antes do amanhecer e sentou-se na varanda da casa, olhando para o caminho que levava ao oeste. Sabia que naquele dia Lucas partiria. Quando meu irmão saiu da casa, com suas bolsas cheias de dinheiro e roupas, meu pai não tentou detê-lo. Abraçou-o fortemente, deu-lhe sua bênção e sussurrou algo em seu ouvido. Não sei o que ele disse, mas vi como, por um momento, os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Depois, como se envergonhado daquele momento de fraqueza, sorriu amplamente, montou seu cavalo e afastou-se sem olhar para trás. Meu pai permaneceu ali, observando o caminho muito depois de Lucas ter desaparecido de vista. Quando finalmente retornou, a casa parecia 10 anos mais velho. Queria consolá-lo, dizer-lhe que Lucas não merecia sua dor, que desperdiçaria todo o seu dinheiro e acabaria na miséria. Mas não pude pronunciar as palavras. Em vez disso, disse: "Você ainda tem a mim, pai. Eu nunca o abandonarei." Ele sorriu tristemente e colocou sua mão em meu ombro. "Eu sei, Mateus. Você é um bom filho. O melhor filho que um pai poderia desejar." Era o que eu havia querido ouvir toda a minha vida. E, no entanto, de alguma forma, as palavras soaram ocas, como se o elogio fosse menos valioso porque era dado na ausência do meu irmão. A vida continuou. Casei-me com Isabel. Construímos uma casa perto da do meu pai. Tivemos 3 filhos, 2 meninos e uma menina, que criamos na nova fé. Contei-lhes inúmeras vezes sobre Jesus, sobre seus milagres, sobre seus ensinamentos, mas a presença de Lucas era como um fantasma que rondava nossa casa. Cada noite, meu pai sentava-se na varanda, olhando para o caminho ocidental. Em cada festividade, colocava um lugar extra à mesa, como se esperasse que seu filho pródigo aparecesse a qualquer momento. Amigos e familiares tentaram convencê-lo a aceitar que Lucas provavelmente nunca retornaria, mas ele se recusava a ouvir. Enquanto isso, notícias sobre meu irmão nos chegavam de vez em quando, através de mercadores ou viajantes que passavam pela região. Lucas havia sido visto em Jerusalém, depois em Antioquia, gastando dinheiro com mulheres e festas extravagantes. Alguns diziam que se apresentava como o filho de um rico proprietário de terras. Outros
que afirmava ser um comerciante de joias. Cada notícia era como uma faca no coração do meu pai, embora tentasse não demonstrar. Eu via como envelhecia mais rápido do que deveria, como a alegria em seus olhos desvanecia gradualmente. E durante todo esse tempo, eu estava lá, o filho fiel, aquele que nunca havia partido, aquele que trabalhava da manhã à noite para manter e até aumentar a riqueza familiar. Mas às vezes, nas longas noites de verão, eu acordava ao lado de Isabel e me perguntava: será possível que meu pai ame Lucas mais do que a mim? Será possível que justamente sua rebeldia, as decepções que causou, o tornem mais precioso aos olhos do nosso pai? O que poderia fazer eu, o filho perfeito, para receber o mesmo olhar de anseio, a mesma intensidade de sentimentos? Depois de quase 3 anos desde a partida de Lucas, uma severa fome atingiu o país. As colheitas foram pobres, muitos animais morreram. Devido à minha prudência e habilidades de gestão, nossa família sobreviveu melhor que muitas outras. Tínhamos provisões suficientes e até pudemos ajudar alguns de nossos vizinhos. Lembro-me como, numa tarde particularmente dura, quando o vento seco soprava do deserto e o céu estava escuro, sem estrelas, meu pai me olhou durante o jantar e disse: pergunto-me se Lucas terá o suficiente para comer esta noite. E eu me importava, realmente me importava. Apesar da minha raiva, apesar dos meus ressentimentos, apesar de tudo, ele era meu irmão. Havíamos crescido juntos. Lembro-me como ele me ensinou a pegar rãs no rio, como ríamos juntos quando éramos crianças. Mas não podia evitar sentir aquela sombra de amargura. Ele teria o suficiente para comer se tivesse ficado em casa, respondi. Teria o suficiente para comer se não tivesse desperdiçado sua herança em prazeres vãos. Meu pai não respondeu. Continuou comendo em silêncio, mas eu sabia que minhas palavras o haviam ferido. E uma parte de mim se alegrava com isso, embora imediatamente me sentisse culpado por este sentimento. Então, um dia, quando ninguém mais esperava, aconteceu. Eu estava no campo, supervisionando os trabalhadores que colhiam trigo. Era um dia quente, e eu havia trabalhado desde o amanhecer. Minhas roupas grudavam no corpo devido ao suor, minha pele queimada pelo sol. Vi Tiago, um dos servos mais jovens da casa, correndo em minha direção. "Senhor Mateus!" gritava ele. "Venha rápido! Seu pai, seu irmão..." Senti meu coração parar. Meu primeiro pensamento foi que meu pai havia morrido, que sofrera um ataque ao ver Lucas retornar. Deixei tudo e comecei a correr em direção à casa, rezando em minha mente: "Por favor, Senhor, não leve meu pai. Ainda não, não assim." Mas quando cheguei à propriedade, vi algo que não esperava. Meu pai estava vivo, correndo. Um ancião que ultimamente mal conseguia caminhar e corria em direção a uma figura distante no caminho. Uma figura lastimável, vestida com trapos. Lucas. Parei à beira do caminho, observando a cena que se desenrolava diante de mim. Meu pai havia alcançado Lucas e o abraçava com uma força surpreendente para sua idade. Lucas havia caído de joelhos, seu rosto oculto na túnica do meu pai. Mesmo à distância, eu podia ver como seus ombros tremiam devido ao choro. Fiquei ali, incapaz de me mover, enquanto meu pai ajudava meu irmão a se levantar e o conduzia em direção à casa, apoiando-o como a um inválido. Lucas estava irreconhecível, magro, sujo, com o cabelo emaranhado e a barba desleixada. Suas roupas, outrora caras, agora eram trapos. E, no entanto, meu pai o segurava como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Respirei profundamente e me dirigi à casa.
Tinha que ver, entender o que estava acontecendo. Quando cheguei, o pátio estava em comoção. Meu pai dava ordens à direita e à esquerda, com uma energia que eu não via nele há anos. Tragam a melhor túnica para meu filho. Tragam o anel da família para seu dedo. Preparem o novilho cevado. Hoje celebraremos. Lucas estava ali, sobrecarregado, tentando dizer algo. Mas meu pai não lhe dava a oportunidade. Estava muito ocupado organizando a maior celebração que nossa casa havia visto em anos. Aproximei-me deles e Lucas levantou os olhos. Em seus olhos vi vergonha, remorso, mas também um lampejo de esperança. Meu pai voltou-se para mim, radiante de felicidade. Mateus, seu irmão retornou. Meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Não sabia o que dizer. A parte mais profunda de mim queria regozijar-se, compartilhar a felicidade do meu pai, abraçar o irmão que não via há tanto tempo. Mas outra parte, a parte que havia trabalhado incansavelmente todos esses anos, a parte que havia suportado a dor do meu pai, a parte que nunca havia abandonado o lar, sentiu uma ira crescente. Bem-vindo de volta, irmão, disse com uma voz que soava estranha até para mim. Não o abracei, não me aproximei mais. Permaneci ali, rígido, incapaz de superar o muro de ressentimentos que se havia erguido dentro de mim. Lucas engoliu em seco e assentiu, compreendendo. Meu pai olhou entre nós, mas estava muito feliz para notar a tensão. Continuou dando ordens e os servos começaram os preparativos para o banquete. Voltei ao campo. Precisava terminar o trabalho, colocar meus pensamentos em ordem, mas minha concentração havia sumido. Tudo o que podia ver era a expressão de absoluta felicidade no rosto do meu pai. Uma felicidade que eu, o filho fiel, nunca havia conseguido trazer-lhe, apesar de todos os meus esforços. As horas passaram, o sol começou a se pôr, e eu ainda estava no campo, trabalhando mecanicamente, tentando suprimir minha ira e dor. Então, ouvi a música e as risadas vindas da casa. A festa havia começado. Terminei o trabalho e me dirigi para casa, caminhando lentamente a contragosto. À medida que me aproximava, a música se tornava mais alta, as risadas mais claras. Podia sentir o cheiro de cordeiro assado e pão fresco. Também houve momentos mais difíceis. Um dia, estávamos nos preparando para o Festival da Colheita. Havia muito trabalho a ser feito, e Lucas, embora trabalhador e dedicado, ainda não tinha minha resistência e experiência no campo. Retirou-se cedo, exausto, deixando-me terminar sozinho. Senti o velho ressentimento crescer dentro de mim. Aí está ele, pensei, ainda preferindo o conforto ao trabalho duro. Quando entrei em casa, tarde da noite, encontrei a mesa posta, a comida quente e Lucas esperando por mim. Achei que seria mais útil aqui, disse ele, vendo minha expressão, surpresa. Sei que não posso trabalhar no campo tão bem quanto você, mas posso fazer isto. Naquela noite os papéis se inverteram. Eu, o filho que sempre havia trabalhado mais duro, estava sendo servido pelo meu irmão. Foi uma lição de humildade, mas também de descoberta de como nossos diferentes dons e talentos podiam se complementar em vez de competir. Gradualmente, começamos a ver valor em nossas diferenças. Lucas, com seu carisma e habilidades sociais, se destacava nas negociações com os mercadores, em estabelecer novas relações comerciais. Eu, com minha meticulosidade e conhecimento agrícola, garantia que nossas colheitas fossem abundantes e de qualidade. Nosso pai observava essa transformação com alegria silenciosa. Uma noite, enquanto os três nos sentávamos na varanda, olhando as estrelas, ele disse: "Sabe o que me faz mais feliz? Ver vocês trabalhando juntos, ver como cada um traz seus dons únicos para a nossa família. É exatamente o que sempre desejei." Olhei para ele surpreso. Mesmo quando Lucas partiu, mesmo quando me recusei a entrar na festa, ele sorriu com aquela sabedoria gentil que o caracterizava.
Mesmo então, porque eu sabia que ambos precisavam percorrer esses caminhos para chegar aqui. Lucas precisava partir para entender o valor do lar. Você precisava confrontar seu próprio orgulho para descobrir a verdadeira natureza do amor. Mas por que o Senhor não nos disse isso? Perguntou Lucas. Por que não me impediu de partir? Por que não forçou Mateus a entrar na festa? Porque o amor verdadeiro nunca força, respondeu nosso pai, olhando ao longe. Ele oferece liberdade, a liberdade de escolher, de errar, de retornar. Se eu tivesse imposto minha vontade a vocês, teriam aprendido apenas obediência, não amor. Essas palavras me acompanharam por anos. Pensei nelas quando nasceu meu primeiro filho, quando o vi crescer, tomar suas próprias decisões, cometer seus próprios erros. Pensei nelas cada vez que me sentia tentado a impor ou controlar, em vez de amar e aceitar. Após a morte do nosso pai, a relação entre Lucas e eu se aprofundou ainda mais. Já não se tratava de competição ou comparação, mas de honrar o legado que ele nos havia deixado. Um legado de amor incondicional, de aceitação, de verdadeira comunhão. Aprendi a reconhecer que, embora fisicamente tenha permanecido na casa do meu pai, espiritualmente estava tão longe quanto meu irmão. Que meu orgulho, minha necessidade de ser visto como o bom, havia me separado da verdadeira essência da vida familiar. O presente de ser amado não pelo que se faz, mas por quem se é. E Lucas aprendeu que a verdadeira liberdade não significa ausência de limites ou responsabilidades, mas a capacidade de escolher conscientemente o amor, mesmo quando é difícil, mesmo quando implica sacrifício. Às vezes, quando observo nossos filhos brincando juntos, vejo ecos da nossa relação fraternal neles. Vejo as pequenas rivalidades, as comparações, as tensões, mas também vejo algo diferente, uma aceitação das diferenças, uma alegria na complementaridade, um amor que não depende de desempenho ou mérito. E me pergunto se não é este o legado mais importante que podemos deixar-lhes, a compreensão de que numa verdadeira família, seja de sangue ou de espírito, não há filho bom e filho mau. Não há o que merece e o que não merece. Só há filhos amados, cada um com seu próprio caminho, cada um com seus dons, cada um com seu papel na história maior da família. Talvez, se abraçarmos essa compreensão, não precisaremos mais ser o filho pródigo ou o filho fiel. Poderemos ser simplesmente filhos e filhas, aceitos, amados, em casa. E talvez essa seja a verdadeira sabedoria da parábola que contou o Rabi Jesus. Que no coração do nosso Pai Celestial há lugar para todos, para os que se afastam e para os que permanecem, para os que cometem erros espetaculares e para os que cometem erros sutis, para os que desperdiçam seus dons e para os que os enterram por medo. Todos somos convidados à mesma mesa. Todos somos chamados para a mesma festa. A única questão é, escolheremos entrar? Durante anos, acreditei que a história era sobre meu irmão, sobre como ele partiu, como falhou, como retornou. Mas agora entendo que a história era igualmente sobre mim, sobre como fiquei fisicamente em casa, mas emocionalmente me afastei, sobre como confundi trabalho com amor, obediência com relacionamento. Talvez cada um de nós tenha tanto o filho pródigo quanto o filho fiel dentro de si. Partes que querem fugir, experimentar, arriscar, mesmo à custa de errar. E partes que querem seguir as regras, ser boas, ganhar aprovação, mesmo à custa da alegria. O verdadeiro desafio é integrar essas partes, ser tanto aventureiros quanto responsáveis, tanto livres quanto comprometidos, aprender tanto com os erros de Lucas quanto com os meus. Lembro-me de uma conversa que tive com Lucas, muitos anos após seu retorno. Estávamos sentados na mesma
Varanda onde nosso pai costumava observar o pôr do sol, esperando por ele. Você acha que pai nos amava igualmente? Perguntei. Uma questão que me havia perseguido durante anos. Lucas permaneceu em silêncio por muito tempo, contemplando. Acho, disse ele finalmente, que ele nos amava de maneira única. Não igual, no sentido de identicamente, mas completamente. A você, ele amava por sua lealdade, sua dedicação, sua força. A mim, ele amava por meu espírito, minha capacidade de sonhar, até mesmo por minhas vulnerabilidades. Mas a intensidade do amor, acredito que era a mesma. E, no entanto, disse eu, para você ele matou o novilho cevado. Para você, ele fez uma festa. Sim, assentiu ele, porque eu era quem precisava daquela reafirmação visível, pública. Você tinha a segurança da presença diária dele. Eu precisava do gesto grandioso para voltar a acreditar em seu amor. Não porque ele me amasse mais, mas porque sabia exatamente do que cada um de nós precisava. Refleti sobre suas palavras, sentindo uma nova perspectiva se abrir. Talvez essa fosse a chave para entender que o amor verdadeiro não oferece a todos a mesma coisa, mas oferece a cada um exatamente o que necessita. Em todos aqueles anos em que me senti desvalorizado, talvez meu pai estivesse me oferecendo exatamente o que eu precisava: estabilidade, confiança, responsabilidade. E em todos aqueles favores que eu achava que ele fazia para Lucas, talvez estivesse oferecendo exatamente o que ele precisava: perdão visível, reafirmação, um caminho de volta. Esta é a compreensão que transformou minha própria paternidade. Cada um dos meus filhos tem necessidades diferentes. Alguns precisam de estrutura e limites claros. Outros precisam de espaço para explorar e descobrir. Alguns precisam de encorajamento constante. Outros precisam de desafios para crescer. Amá-los igualmente não significa tratá-los de maneira idêntica. Significa responder às necessidades únicas de cada um, mantendo a mesma intensidade de amor, a mesma dedicação, a mesma disponibilidade. Quando olho para trás em nossa história, vejo tantas lições sobre como amar, sobre como perdoar, sobre como ser perdoado, sobre como viver em família, seja a nossa família imediata, a comunidade mais ampla ou a família humana como um todo. Mas talvez a lição mais importante seja esta: que nunca é tarde demais para entrar na festa. Nunca estamos longe demais para voltar para casa. Nunca somos bons demais para precisar de perdão. Nunca somos ruins demais para recebê-lo. Lucas teve a coragem de retornar, embora acreditasse que já não merecia ser chamado filho. Eu tive a coragem de entrar na festa, embora meu orgulho me dissesse para ficar do lado de fora em minha retidão. E ambos descobrimos a mesma coisa: que no coração do nosso Pai havia lugar para os dois. Que sua alegria não seria completa até que sua família estivesse reunida. E talvez esta seja a essência da história: que nosso Pai, seja meu Pai terreno, Gabriel, ou o Pai celestial de quem falava o Rabi Jesus, anseia pela reunião de sua família. Que sua alegria não será completa até que todos os seus filhos estejam em casa, os que se afastaram, os que ficaram fisicamente próximos, mas com o coração distante, os que se perderam em prazeres vãos, os que se perderam em autojustiça. Tudo o que tenho é seu, havia dito meu pai. E finalmente entendo o que ele queria dizer. Não falava apenas de terras, ovelhas ou gado. Falava de seu amor, de sua presença, de sua alegria. Estes sempre foram meus. Não precisava ganhá-los, não precisava merecê-los. Só precisava aceitá-los. Entrar na festa, desfrutar do presente de ser filho. Não servo, não empregado, mas filho amado, herdeiro, parte integral da família. Para qualquer pessoa que escute esta história, seja você se identifique com Lucas, que se afastou, ou comigo, que permaneceu, mas com ressentimento,
quero que saiba uma coisa. A porta da casa está aberta. O novilho cevado está preparado. A música está tocando. O Pai espera. Tudo o que você precisa fazer é retornar, entrar, aceitar o presente que lhe foi oferecido desde o primeiro dia, mas que talvez você tenha ignorado ou tomado como garantido. O presente de ser um filho amado incondicionalmente. Porque esta é a verdadeira maravilha da história. Não que o Pai me aceitou, o filho perfeito, ou que perdoou Lucas, o filho imperfeito, mas que revelou a ambos a mesma verdade, que não somos amados porque somos bons, mas somos chamados a ser bons porque somos amados. E neste amor, livre, generoso, exuberante, encontramos não apenas perdão para o passado, mas também poder para o futuro. O poder de amar como fomos amados, de perdoar como fomos perdoados, de celebrar o retorno de cada irmão perdido, seja estranho ou parente, de convidar cada irmão ressentido para a alegria da reconciliação. Porque, em última análise, esta é a festa para a qual todos somos convidados. Não uma festa exclusiva, apenas para os bons ou perfeitos, mas uma celebração do encontro, da reconciliação, da restauração. Uma festa onde cada um de nós, pródigo ou fiel, errante ou caseiro, descobre a mesma coisa maravilhosa. Que somos amados não pelo que fizemos ou deixamos de fazer, mas por quem somos. Filhos do Pai, irmãos e irmãs uns dos outros, família. E nesta compreensão encontramos finalmente o que todos buscamos. Um lugar ao qual pertencer, um lugar que podemos chamar de lar. Este é o final da minha história, mas talvez o começo da sua. Porque veja bem, a parábola que contou o Rabi Jesus nunca foi apenas sobre duas pessoas do passado. Foi sobre cada um de nós, em cada momento em que escolhemos partir ou ficar, nos afastar ou nos aproximar, julgar ou amar. As escolhas são nossas. Mas o convite continua o mesmo. Venha, filho. Nossa família está completa novamente. Vamos nos alegrar juntos. Se esta história tocou seu coração, convido-o a compartilhá-la com aqueles que talvez precisem ouvi-la. Talvez você conheça um filho pródigo que precisa saber que o caminho para casa está aberto. Ou talvez conheça um filho fiel que precisa saber que a presença constante do Pai é o maior presente. Não se esqueça de curtir este vídeo se ele trouxe novas perspectivas para você. Deixe um comentário sobre qual parte da história tocou você mais profundamente. E inscreva-se neste canal para mais histórias bíblicas contadas a partir de perspectivas inesperadas, que podem ajudá-lo a ver as Escrituras sob uma nova luz. E, o mais importante, esteja aberto ao convite que sempre existiu. O convite para entrar e desfrutar do banquete do amor do Pai. Porque ninguém, nem o pródigo, nem o fiel, está excluído de sua mesa. Paz para você e alegria no caminho para casa.